Vamos começar essa aula falando sobre direito processual civil constitucional, dentro de direito processual civil. O tema de hoje é princípio da inafastabilidade da atuação jurisdicional. Repara que o princípio em questão garante que toda pessoa possa levar qualquer lesão ou ameaça de lesão a direito ao poder judiciário, obtendo uma resposta estatal sobre o conflito. Este fundamento constitucional está previsto no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, que afirma que a lei não excluirá da apreciação do poder judiciário lesão ou ameaça a direito. Da mesma forma, o princípio é reforçado pelo artigo 3º, caput, do Código de Processo Civil, CPC, que repete essa ideia no plano legal. Esse princípio também é conhecido como princípio do acesso à justiça, princípio da ubiquidade e princípio do direito de ação. A lógica por trás disso é simples. As pessoas não podem resolver seus conflitos com as próprias mãos, então o Estado precisa oferecer um órgão, o judiciário, sempre disponível para determinar o direito aplicável ao caso, mesmo que a resposta seja negativa ao pedido do interessado. É direito do cidadão provocar o judiciário sempre que tiver um conflito não resolvido amigavelmente. Repara que aqui estamos falando de um direito fundamental do indivíduo em buscar a justiça através dos tribunais, mesmo quando outras formas de resolução de conflitos não foram suficientes. O Estado, por sua vez, tem o dever de examinar esse pedido e responder, mesmo que a decisão final seja de improcedência. Isso significa que o Poder Executivo ou Legislativo deve garantir que as demandas judiciais sejam analisadas e respondidas, não importa qual seja o resultado. O Poder Judiciário, por sua vez, não pode recusar o exercício da função jurisdicional quando regularmente provocado. Guarda essa ideia, a jurisdição é uma responsabilidade inerente ao judiciário que ele não pode se negar a exercer simplesmente porque lhe foi solicitada. Além disso, é importante notar que essa função de jurisdição estatal é indelegável. Isso significa que o Poder Judiciário não pode delegar essa tarefa a terceiros, mantendo-a como uma responsabilidade exclusiva do próprio sistema judicial. Embora a jurisdição estatal seja inafastável, ela não é a única via de solução de controvérsias. O ordenamento reconhece meios alternativos como a arbitragem e conciliação e mediação, incentivadas pelo próprio Estado. Repara que, embora o cidadão tenha o direito de acessar o judiciário quando quiser, o sistema incentiva ativamente que ele resolva o litígio por outras vias antes ou durante o processo. A arbitragem, por exemplo, é uma via em que as partes podem eleger um árbitro para decidir o conflito. A sentença arbitral é equiparada à sentença judicial e constitui título executivo judicial. O artigo 3º do CPC trata desse tema nos parágrafos seguintes ao caput. Primeiro, ele expressamente permite a arbitragem na forma da lei. Segundo, impõe ao Estado o dever de promover sempre que possível a solução consensual dos conflitos. Terceiro, atribui a juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público o dever de estimular conciliação, mediação e outros métodos consensuais, inclusive durante o processo judicial já iniciado. Essa norma plena já pode ser aplicada e não pode ser restringida, enquanto a contida também já pode ser aplicada mas pode ser restringida. Pensa assim, existem situações em que a lei exige uma tentativa prévia fora do judiciário antes de se buscar a tutela jurisdicional. Essas são mitigações pontuais da inafastabilidade, ou seja, elas permitem que o judiciário seja evitado em casos específicos. Exceções à inafastabilidade. Habeas data, é necessário fazer um requerimento administrativo prévio. Sem isso, a ação não pode ser ajuizada no judiciário. Lides desportivas, é preciso que o caso seja tratado pela Justiça Desportiva primeiro. Se a decisão demorar mais de 60 dias ou se a parte se sentir prejudicada, então pode buscar o judiciário. Fora dessas exceções expressamente previstas, não se pode condicionar o acesso ao judiciário a etapas administrativas prévias. Ou seja, em regra geral, a lei permite que as partes busquem diretamente o judiciário sem necessidade de passar por etapas administrativas antes. Princípios inerentes à jurisdição. Investidura. Só exerce jurisdição quem foi regularmente investido no cargo de juiz, ou seja, precisa estar empossado para atuar nessa função. Territorialidade. A jurisdição é exercida dentro de limites territoriais definidos, ou seja, há um espaço geográfico específico onde o juiz pode atuar. Indelegabilidade. A função jurisdicional não pode ser repassada a terceiros, ou seja, só quem está investido na posição pode exercer essa competência. Inevitabilidade. As partes se submetem à autoridade jurisdicional independentemente de sua vontade, ou seja, mesmo sem querer, elas estão sujeitas ao processo judicial. Juiz natural. A vedação a tribunais de exceção, com competência fixada previamente por regras objetivas. Isso significa que não pode haver uma autoridade que tome decisões judiciais fora das normas estabelecidas. Contenciosidade. Não é considerada um princípio da jurisdição nesse rol. Repara que a inafastabilidade não é sinônimo de proibição total de meios alternativos como arbitragem, conciliação e mediação. Esses métodos convivem harmoniosamente com o princípio, sendo inclusive estimulados pelo Estado. O dever do Estado é ativo, ele tem o compromisso legal de promover a solução consensual, artigo 3º, 2 graus, CPC, não se tratando apenas de uma faculdade ou iniciativa privada.
É importante notar que a criação de câmaras de mediação e conciliação pela União, Estados, DF e municípios, artigo 174, CPC, é uma obrigação legal, não mera discricionariedade do ente federativo. Quanto às exceções à inafastabilidade, como o habeas data e a justiça desportiva, elas são específicas e taxativas, não se presume necessariamente o esgotamento de via administrativa em regra geral. Finalmente, é crucial não confundir inafastabilidade com princípios distintos como duplo grau de jurisdição, motivação ou contraditório, ainda que esses princípios possam ser complementares dentro do sistema processual constitucional. Repara que o artigo 3º, 2 graus, do Código de Processo Civil, CPC, impõe ao Estado um dever específico, ele deve promover a solução consensual dos conflitos sempre que possível. Isso significa que não é uma tarefa exclusiva das partes envolvidas no conflito. O papel do Estado vai além da mera observância, ele tem o dever de incentivar e promover esses meios alternativos de resolução de conflitos. Agora, pensa assim, a criação de câmaras de mediação e conciliação por parte da União, Estados, Distrito Federal e municípios não é uma faculdade, mas uma obrigação legal. O artigo 174 do CPC estabelece isso claramente. Em relação ao conceito de contenciosidade, guarda essa ideia, ela não pode ser considerada um princípio da jurisdição ao lado dos tradicionais princípios como investidura, territorialidade, indelegabilidade, inevitabilidade, inafastabilidade e juiz natural. Contenciosidade é um termo mais amplo que descreve a natureza do processo judicial, mas não integra o rol de princípios constitucionais básicos. Por fim, sobre a confusão entre inafastabilidade e legalidade ou obrigatoriedade da jurisdição, lembra que o princípio correto é a inafastabilidade ou obrigatoriedade da jurisdição, extraído do artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal. Esse princípio é ao mesmo tempo constitucional, com base no artigo 5º, XXXV, e infraconstitucional, conforme estabelecido pelo artigo 3º, CPC. Repara que o artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, em conjunto com o artigo 3º do Código de Processo Civil, estabelece a regra absoluta de que ninguém pode ser impedido de levar lesão ou ameaça de lesão ao judiciário. Essa regra também é conhecida como acesso à justiça, ubiquidade e direito de ação. O Estado deve responder ao pedido apresentado, mesmo que seja negando o direito. A jurisdição, portanto, é indelegável e não pode ser recusada pelo juiz competente. É importante notar que essa regra não impede o uso de meios alternativos como arbitragem, conciliação ou mediação, todos incentivados pelo próprio Estado, conforme previsto no artigo 3º, parágrafos 1º a 3º, do Código de Processo Civil. As câmaras de mediação e conciliação nos entes federativos são criações obrigatórias, não discricionárias, estabelecidas pelo artigo 174 do mesmo Código. Resumo: exceções e princípios da jurisdição. Existem exceções pontuais. O habeas data exige um requerimento administrativo prévio. As lides desportivas dependem de esgotamento da justiça desportiva ou de um prazo de 60 dias sem decisão. Essas regras integram o grupo de princípios que compõem a jurisdição, investidura, territorialidade, indelegabilidade, inevitabilidade, inafastabilidade e juiz natural. O SEBRASP costuma testar esse tema com assertivas e que tentam inverter a lógica do incentivo estatal aos meios consensuais. Por exemplo, afirma-se que a solução consensual depende unicamente da iniciativa privada ou que não cabe ao Estado promovê-la. Essas são pegadinhas para confundir o candidato, já que o texto do CPC é expresso no sentido contrário, há um dever estatal de promoção, com estímulo obrigatório por juízes, advogados, defensores e MP. Outra estratégia comum é reproduzir literalmente o artigo 5º, XXXV, da Confira em itens corretos, exigindo apenas o reconhecimento do princípio, inafastabilidade, acesso à justiça, sem necessidade de aprofundamento teórico. Também pode aparecer a cobrança de que a jurisdição é, simultaneamente, princípio constitucional, artigo 5º, XXXV, confira, e princípio infraconstitucional, artigo 3º, CPC. É importante atenção às alternativas que tentam restringir esse duplo fundamento a apenas um dos planos normativos. Se esse conteúdo te ajudou, deixa um comentário e compartilha esse vídeo com quem também está estudando para a prova.